conhecimento do Senhor. Então, eu convido você para nós juntos orarmos, para nós falarmos com Deus. Você ora aí do seu jeito, da sua maneira, Deus vai receber a sua oração, assim como recebe a minha, assim como recebe a oração de outros irmãos, né? Não precisa pedir para eu orar por você. Uma prática estranha, né? Olha, você ora por mim, e por que você não ora por você mesmo? Está cansado? Não acredita? Ué, mas a minha oração não é superior à sua. A minha oração é exatamente igual à sua. Eu não sou um crente melhor do que você, nem mais agraciado, nem mais ungido. Sou um crente igual a você. Sou um cristão igual a você. Então você pode orar por você e pelas suas necessidades. Aliás, você deve. Não precisa depender de outra pessoa. Né? Tem gente que acha que porque o sujeito é pastor, a oração dele é mais poderosa. Olha, ele é pastor. Olha, não é isso que a Bíblia diz, né? A gente pode sim orar um pelos outros, mas a obrigação de oração é sua. Parece que a gente às vezes quer transferir para alguém. Olha, ora por mim, viu? Então eu convido você nesta abertura de programação para nós juntos termos um tempo de oração. Eu não sei onde você está, não sei o que você está fazendo, mas você pode orar. Esteja você onde estiver, você pode orar. E eu tenho plena confiança, plena convicção de que o Senhor Deus ouve a sua oração e, segundo a vontade dEle, Ele vai atender a sua oração. É assim que a Bíblia diz, né? Deus Todo-Poderoso, Pai, eterno, santo, querido, bondoso, nós te glorificamos, adoramos o Senhor, adoramos a tua beleza, adoramos a tua santidade, adoramos o Senhor por tudo que o Senhor nos fez, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Eu não conheço o futuro, nenhum ser humano conhece, mas o Senhor é aquele que é dono do passado, do presente, do futuro. E nós nos colocamos nas tuas mãos, suplicando, Senhor, pela tua compaixão, pela tua misericórdia. Senhor, perdoa as vezes que pedimos compaixão e misericórdia e não somos cheios de compaixão e misericórdia para com o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, e perdoa-nos todas as vezes que buscamos o seu perdão e não perdoamos o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, e perdoa as nossas falsidades, as nossas hipocrisias. Abre o nosso entendimento para que nós possamos ver essas falhas, esses defeitos, esses erros, primeiro em nós, para que depois venhamos a apontar isso na vida das pessoas. Ajuda-nos, ó Deus querido, se for da sua vontade, na medida da sua vontade, facilita o nosso caminhar. Fala conosco, fala comigo, fala com os meus irmãos, irmãs,
e que juntos, mais uma vez, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, amanhã, sexta-feira, dia de perguntas e respostas, viu? Nós estaremos aqui para te ajudar a entender as coisas bíblicas, para te ajudar a crescer, e vamos crescer também na graça e no conhecimento do Senhor. Então convido você para amanhã ouvir, participar, porque ouvindo você vai ouvir a dúvida dos outros, as dúvidas dos outros, e quem sabe são as suas também, né? E se você quiser participar, amanhã você pode mandar a sua mensagem e nós vamos te ajudar respondendo segundo a contextualização bíblica, tá bom? Agora vamos abrir a Bíblia, porque hoje eu vou falar de um sujeito que escreveu a Bíblia e errou tanto. Nem sei como é que as coisas que ele escreveu estão aqui na Bíblia, porque ele errou muito. Como esse sujeito errou? Eu acho que tem algum problema. Eu acho que ele tinha alguns problemas sérios na vida dele, de tanto que ele errou. Abre sua Bíblia aí, em Atos, capítulo 9, nós vamos ler versículos do 1 até o 9. É desse sujeito aqui que nós vamos falar. Paulo. Ele errou muito. E esses erros dele vieram todos parar na Bíblia. Se você tem a Bíblia e puder, leia comigo. Se você não puder, ouça. Eu vou ler exatamente como está escrito, viu? A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Atos 9, do 1 ao 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Este Paulo. Como errou Paulo, né?
Mas errou muito. Cheio de erros a vida de Paulo. Eu percebo aqui muitos erros na vida de Paulo. E eu vou apontar alguns aqui, porque eu sou aquele que julga. Então eu vou apontar aqui alguns erros de Paulo, né? Eu sei que se você pegar a sua Bíblia e começar a ler aí, você vai achar outros tantos erros do apóstolo Paulo. Por exemplo, eu vejo que Paulo errou tanto quando ele não errou, quando ele não orientou, errou não orientando corretamente nas suas cartas sobre o desempenho do grupo de coreografia das igrejas. Onde já se viu um apóstolo chamado por Jesus ressurreto, o único apóstolo chamado por Jesus ressurreto, e não ter orientado nas suas cartas? Olha, é o sujeito que mais tem cartas aqui no Novo Testamento, na Bíblia. Não orientar, não escrever nada sobre os grupos de coreografia. Quando que um grupo de coreografia da igreja pode agir, atuar? Quantas pessoas devem participar do grupo de coreografia da igreja? Paulo, eu acho que você foi relapso. Um assunto tão importante como esse, grupo de coreografia da igreja. Grupo O Fogo do Espírito Santo. Como é que você não foi orientar sobre isso, Paulo? Que falha! Eu não aceito essa sua falha. Não concordo com você, Paulo. Não é possível isso. Tantas coisas importantes. Como grupo de coreografia você não escreve nada? Você fica escrevendo aí um monte de coisa que não tem nada a ver. O importante é o grupo de coreografia. Quanto tempo deve-se usar o grupo de coreografia no culto, por exemplo? Você não escreve. Pô, Paulo, que coisa feia. O pessoal tem grupo de coreografia nas igrejas, eles não sabem se eles usam esse grupo, né, durante 10, 15, 20 minutos, 1 hora. Um grupo que ensaia tanto. E você ficou aqui perdendo tempo, Paulo, né, com bobagens como valorização do Evangelho, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo, está chovendo no molhado. Você fica falando aqui nas suas cartas sobre salvação, perdição. Isso não faz parte da igreja atual, Paulo. Por favor, né? A gente precisa, nas igrejas de hoje, Paulo, fazer publicidade. Você não escreveu nada sobre publicidade das igrejas e dos horários de culto. Você escreveu alguma coisa sobre isso? Nada. Nenhuma linha. Nenhuma frasezinha você escreveu sobre publicidade das igrejas. Olha, venha para a igreja tal. Aqui nós temos... A nossa igreja ama você. Você não escreveu nada disso. Porque, Paulo, você precisa entender que quando a gente faz publicidade da igreja, chamando as pessoas para a igreja, para os cultos, ungidos, cultos de fogo, a gente aumenta o número de membros e aumentamos também as finanças, Paulo.
Você não escreveu nada, Paulo. Eu já procurei aqui, não encontrei nada de você falando desse assunto. Não concordo com você não, Paulo. Vou discordar frontalmente de você, viu? Até parece que para você esse assunto não é importante. Você sabe também uma coisa que eu vejo que você escreveu muito aqui, que incomoda as pessoas, que afasta inclusive as pessoas das igrejas. Você fica aqui nas suas cartas confrontando aquelas igrejas lá, as pessoas das igrejas com o pecado, confrontando aquelas pessoas com as consequências dos pecados que elas estavam cometendo. Ô Paulo, você está por fora de tudo, você é muito retrógrada, muito demais. Esse tipo de coisa não se fala nas igrejas. Por quê? Porque você já pensou se eu ficar falando de pecado no púlpito? No rádio eu já falo, às vezes ninguém me ouve. No púlpito, então, eu não vou embora se eu ficar confrontando as pessoas. Se eu ficar... não, as pessoas vão ficar constrangidas. Elas vão ficar tristes, né? Porque elas vão se descobrir pecadoras. E vão... Paulo, você está errado. Você errou, Paulo. O negócio hoje, Paulo, é o seguinte: atingir metas. Você não escreveu nada sobre isso. Plano de crescimento da igreja. Você escreveu? Não escreveu. Será que você morreu antes? Não deu tempo de você escrever? Porque eu não acho nada. Ministério profético. Você também não escreveu. Não achei, Paulo, uma palavrinha sua sobre culto profético. Eu não achei, Paulo. O que houve com você? Função do culto profético. A grandeza do culto profético. Ô Paulo, que coisa, Paulo. Coisas tão importantes. Sabe outra coisa que você não escreveu e que hoje é imprescindível? Culto show gospel. Está vendo como você errou? Precisamos nós aqui em 2018, na nossa sabedoria, inventar o culto show gospel. É o que as pessoas gostam. É o que atrai as pessoas para a igreja. E outra, se a gente quer vender CD, camiseta, boné, fitinha, tem que ter culto show gospel. Se a gente quer vender, né, salgadinho, feijoada, pizza, se a gente quer anunciar que vai ter um bazar, por exemplo, a gente tem que ter culto show gospel, Paulo. Como é que nós vamos vender as quinquilharias lá dentro da igreja? Você errou, Paulo. E olha, nessa falta de orientação sua, a gente não consegue avaliar a fé da igreja de hoje. A gente não vai conseguir avaliar a fé da igreja do futuro. Porque você, Paulo, não foi capaz de projetar isso. Que pena, Paulo. Eu gostava tanto de você, mas depois que eu comecei a ler suas cartas, eu não achei nada dessas coisas aí. Coisas imprescindíveis. Onde já se viu não fazer parte dos seus escritos? Por exemplo, você ficou escrevendo aí da possibilidade, né, de alguém pregar um evangelho grotesco, um outro evangelho. Ora, Paulo, ninguém faz isso. O evangelho é um só. Ninguém prega um outro evangelho. Ninguém pega, Paulo, hoje, um pedaço da verdade e junta com um monte de mentira, um monte de fantasia e sai pregando. Ninguém faz isso. Você viajou, Paulo.
Viajou. E outra, se não existir o falso evangelho hoje, como é que os espertalhões vão enganar os desatentos? Ou aqueles que gostam das práticas carnais, aqueles, por exemplo, que gostam das coisas deste mundo e tal, eles não vão ter igreja para participar. Coitadinhos, Paulo. Que igreja eles vão participar? Essa igreja séria, que só prega evangelho, que só fala de pecado, de perdão, de abandono das coisas. Não, Paulo. Tem que ter um falso evangelho. Um evangelho recheado com fábulas, com mentiras bonitas, mentiras muito bem elaboradas. Tem que ter, Paulo. Pessoas que têm visões dentro da igreja, que é coisa mais maravilhosa do que aquelas irmãs, aqueles irmãos que ficam, parece que estão em transe, parece que receberam um caboclo shampoo e ficam tendo visões de anjo que sobe, anjo que desce, de homem de branco, de não sei o quê. Você quer coisa mais linda que é isso? Aqueles homens falsos, hipócritas ou com doença mental, que diz que está vendo alguém olha, estou vendo alguém sentado no seu ombro. É o caboclo shampoo. Mas você não escreve nada sobre isso? Paulo, você me decepciona. Porque estas coisas que eu estou falando aqui cativam as pessoas, fazem com que as pessoas voltem para a igreja. Aqueles que estão longe dessas igrejas, voltam para elas. Aqueles que vão pela primeira vez ver alguém com umas visões dessa, né? Olha, a pessoa tem o número do RG. Olha que coisa fantástica. O Espírito Santo revelando quem é a pessoa e dando o número do RG. Isso é fantástico! E você não escreve nada sobre isso. Você não escreveu uma linha sobre isso. Você sabe o que você também não escreveu? Você errou, Paulo. Eu sou obrigado a dizer que você errou. Dizendo que as pessoas devem engrandecer a Deus cantando hinos, salmos. Nada, as pessoas querem cantar coisas para balançar, se sacudir, bater palma, levantar a mão, pegar na mão do que está do lado. É isso que as pessoas gostam, Paulo. Esse negócio de cantar hino. Faz favor, Paulo, vai. A galera tem que ser animada, Paulo. Principalmente no momento do louvor. Porque os cultos, você também não escreveu, mas os cultos de hoje têm um momento do louvor. Nós tivemos que criar aqui. Você não escreveu. Você, quando colocou a liturgia do culto, você não escreveu sobre o momento do louvor. Você tinha que ter deixado, por exemplo, algo para os jovens. Sábado é dia do culto de jovens. Oh, que maravilha! Você não escreveu sobre isso, mas nós inventamos, Paulo. Nós colocamos que todos os sábados é dia dos jovens irem para a igreja. Segunda, não. Não, pode ir também, mas sábado é o dia deles. A gente teve que inventar. Mesmo que no sábado esses cultos orientem pessimamente os jovens. Mas a gente alivia a nossa consciência, entendeu? Afinal de contas, os jovens podem ter a sua sexualidade normal, tudo bem, né? Se a gente falar que não pode, eles não voltam mais, né, Paulo? Paulo, sabe o que eu acho? Você chegou a estudar psicologia? Você viveu lá aos pés de Gamaliel e tal, mas eu acho que psicologia você não estudou, por causa disso que você não escreve nada dessas coisas. Você, Paulo, você não teve uma visão assim além do seu tempo. Você foi muito presunçoso, Paulo. Você foi fiel às suas convicções pessoais.
Isso é presunção. Paulo, eu acho até que você teve uma mente fechada, retrógrada. Por exemplo, eu leio as suas cartas sobre, para Timóteo. Eu acho que você orientou mal Timóteo. Porque não é assim que a gente orienta os jovens hoje. Você tinha que falar, Timóteo, você tem que fazer um projeto para a igreja crescer, Timóteo. Você tem que levantar dinheiro lá na igreja, porque você tem que mandar 90% do que você arrecadar na igreja para a sede. Você escreveu isso? Não. Como é que a sede vai viver? A sede nacional. Paulo, outra coisa que está pegando feio nos seus escritos, Paulo, é que você nunca animou mulher nenhuma a assumir o pastorado de uma igreja. Por favor, Paulo. Mulher pode ser diácona, presbítera, pastora, episcopisa, apesar da maioria chamar de bispa. Quer dizer, Paulo, eu sei que é episcopisa, mas o pessoal chama de bispa, apóstola. Você não falou que a mulher, você não incentivou as mulheres no evangelho, Paulo. Outra coisa, hein, que eu observei aqui, não gostei, Paulo, e vou falar hoje. Você falou para deixar as nossas crianças crescendo aos pés dos adultos, ensinadores, para que depois os adultos ensinadores pudessem receber o pagamento dessas crianças, acostumando-as a fazer carinho nos mestres, Paulo. Onde já se viu? Hoje o pessoal chama isso de pedofilia, Paulo. Como é que os gregos chamavam isso? Você que conhecia tanto a cultura grega, hoje isso é chamado de pedofilia. Onde já se viu? Paulo. Eu vi aqui, você critica coisas que não tem nada a ver, por exemplo, a vida sexual de cada um. Isso é coisa de cada um, Paulo. Você não tem que se meter nisso. O que tem o sujeito dormir com a madrasta dele, por exemplo? Eu li aqui. O que você tem a ver com isso? O que a igreja tem a ver com isso? Isso é preconceito, Paulo. O problema é que não tem nada a ver com a igreja, você escreve, o sujeito dorme com a madrasta. O que tem? Não tem nada a ver. Você quer se meter em tudo. E você esqueceu de colocar um monte de coisa aqui. Querendo se meter em tudo, Paulo. Olha quanta coisa eu já falei, hein, que você esqueceu. Outra coisa. Quem falou para você que hoje não pode ter apóstolo? Está cheio aí. Apóstolo isso, apóstolo aquilo. Você escreveu que não pode. Mas pode, porque está cheio hoje. Você errou. Olha, quanto ensinamento errado. Você se meteu na vida das pessoas, Paulo. Está tudo errado. Assim as pessoas não prosperam, Paulo. Outra coisa. De que adiantou tudo isso que você falou, que você escreveu? Você não tinha uma carruagem. Você tinha carruagem? Não tinha. E quando você não recebia esmola, você tinha que trabalhar. Quando te davam esmola, você tinha o que comer. Quando não te davam esmola, você tinha que trabalhar. Você acha que as pessoas vão dar crédito hoje
Num sujeito que não tinha prosperidade nenhuma. Como é que você mostrou para as pessoas aqui, nisso que a gente lê aqui, que Jesus era com você? Você nem próspero era. Como é que Jesus era com você? Você vivia de esmola. Só porque está na Bíblia, você acha que, Paulo, faz favor, né? Qualquer um poderia escrever isso e colocar aqui na Bíblia. Umas cartinhas medíocres, Paulo, para amedrontar algumas igrejas, amedrontar aqueles que não conhecem o poder da mente. Olha, hoje as pessoas falam assim: vou orar por você, pensa na pessoa com quem eu estou orando. Está escrito isso aqui na Bíblia? Não, você não colocou isso. Você tem que pensar, é o poder da mente. Olha, agora eu vou pegar o demônio que está naquela pessoa, vou trazer para você, e de você eu vou mandar ele embora. Você escreveu sobre isso? Paulo, quanta coisa, você fez tudo pela metade. Você nem sabia naquela época da força positiva das palavras, do pensamento. Paulo, terminando aqui, eu estou chegando à conclusão que você era um coitado, viu, Paulo? Aquelas igrejinhas lá, para quem você escrevia lá, eu aposto que você fazia aquelas pessoas cantarem umas coisas, né? O negócio hoje é cantar: somos felizes, um pequeno povo, mais um povo feliz. Esse que é o negócio, Paulo. O negócio hoje é animar o auditório, Paulo. Você está por fora, cara. Você não está com nada, Paulo. O negócio é deixar a igreja emocionalmente cheia para a entrada do astro principal. Você escreveu sobre isso? Nada. Nós tivemos que inventar isso hoje. Que gente infeliz aquela que te seguia, não? Tá louco. Que testemunho ridículo, por exemplo, dessas pessoas que eu li aqui, que eram jogadas feras. Até me deu tosse, Paulo. Porque eu li aqui, o pessoal era jogado às feras para serem comidos, eram cerrados ao meio, queimados vivos, e essas pessoas glorificavam a Deus. Essas bobagens você escreve. Agora, dizer que o sujeito tem que ser próspero, que o sujeito não pode ter doença, que quem tem filho, marido, esposa, bandido, vai preso, é só orar que Jesus solta. Parece o Gilmar. Paulo, você não está com nada, não. O negócio, Paulo, é estratégia de marketing. Sabe? O negócio hoje é tomar posse. Tome posse da sua cura. Você escreveu isso? Aposto. Eu não li. Aposto que você não escreveu. Tomar posse da cura. Tomar posse da sua bênção. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas são príncipes e princesas, porque elas são parentes do rei. Hoje, Paulo, você não pode se esquecer que uma parte da Bíblia que as pessoas gostam é aquela: você será cabeça, jamais cauda. Não, Paulo, não importa se foi escrito para nós, igreja, ou se foi escrito para os judeus. Quando a gente fala isso, as pessoas dizem: olha, esse é ungido. Olha, esse pastor é de fogo. Paulo, como você foi displicente. Você verdadeiramente caiu do cavalo, viu, Paulo? Também tinha que cair do cavalo mesmo. Era tanta exortação, era tanto conselho, chamou tanto a atenção das pessoas, Paulo. As pessoas que viviam ao seu redor não eram pessoas felizes, alegres,
com esperança de cura, de ficar rico, de arrumar emprego. Porque hoje, Paulo, deu até tosse de novo. Hoje, Paulo, o negócio é o seguinte: a gente dá um pouquinho lá para Deus, e aí Deus marca na caderneta dele. O sujeito deu, então ele tem um crédito. Sabe, é como se Deus tivesse uma caderneta de crédito e débito. Você não escreveu isso na Bíblia, escreveu? Não escreveu por quê? Paulo, faz favor, vai. Olha, Paulo, o meu tempo aqui está se esgotando. Eu poderia apontar mais um monte de erro seu. Mas eu não vou fazer isso, sabe? Não vou perder meu tempo com você não, Paulo. Eu vou ficar com esse povo aí que pega um pedacinho da verdade e acrescenta um monte de mentira. É muito mais legal, Paulo. Muito mais bacana. Porque você só escreveu coisa errada. Você só escreveu coisa chata, desagradável. Parece que você é inimigo da igreja. Parece que você não gosta dessas igrejas que existem hoje. Foi você ou foi Jesus que chamou essas igrejas de sinagogas de Satã? Eu fiquei meio confuso agora. Ora, Paulo, as igrejas precisam cumprir o propósito que as levou a serem criadas. Qual é o propósito que a pessoa abre uma igreja hoje? Não trabalhar, ganhar dinheiro, receber o dízimo, a oferta alçada, oferta de amor, oferta disso, oferta daquilo. Esse é o propósito da igreja, Paulo. O propósito da igreja, essa história de que o propósito da igreja é pregar o evangelho, isso Paulo, por favor, né? Paulo, estou decepcionado com você. Li, reli, busquei texto no contexto, contextualizar. Isso tudo me deixou decepcionado com você. Você colocou assim, olha, se a liderança da igreja que você frequenta, quer dizer, você deixou isso claro no contexto. Se a liderança da igreja que você frequenta pensa do jeito que eu não escrevi, você tem que sair dessa igreja. Onde se viu isso? Você mandar a pessoa sair da igreja? Você é doido, Paulo! Doido! Ficou pinel, Paulo, mandar a pessoa sair da igreja. Paulo, você colocou aqui nome, igreja, não sei o quê. Não, onde se viu? Como é que vai identificar, Paulo? Paulo, estou decepcionado. Escrevi 2 páginas aqui de erro seu. Que pena, Paulo. Queria tanto seguir você, Paulo, mas não dá. Ou eu sigo você, ou eu sigo as sinagogas de Satanás. Muito mais bacana, muito mais legal, Paulo. Faz mais o gênero nosso, Paulo. Você me decepcionou, apóstolo Paulo. Você me decepcionou. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, louvado seja o Senhor. Bendito é o Senhor. Deus de graça, de poder, de glória, que todos os dias nos alerta. Todos os dias o Senhor tenta abrir os nossos olhos, nos levar a entender a palavra do jeito que ela foi escrita, mas nós somos
pessoas difíceis, nós nos transformamos em seres difíceis. Ajuda-nos, ó Pai. Tem compaixão de cada um de nós. Temos tão pouco acerto e tantos erros. Ajuda-nos, Senhor, a sermos críticos primeiro de nós mesmos, para não sermos julgados pelo Senhor. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.